Ai de mim, ai de mim, provocações. É preciso começar esse programa realmente com esse gemido grego. Ai de mim, provocações. 11 anos caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente, até quando fala de música de concerto, é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Hoje aqui, uma figura, que figura, poderia estar limitada às suas aulas de literatura na PUC de São Paulo ou às críticas literárias e musicais que escrevia para os jornais. Poderia, mas preferiu voos mais longos, daqueles em que a oportunidade aparece e desaparece de repente na vida das pessoas. É ir ou não? E ele foi. Primeiro, embarcou na carreira de músico, violinista e compositor, fazendo música popular. Depois, assumiu, sabe o quê? A direção artística da OSESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, e para substituir ninguém menos que o maestro Neschling, de polêmica passagem pelo cargo. Isso já faz um tempo. Agora ele está lançando a programação da orquestra para 2012 e certamente já está bem mais pronto para provocar e ser provocado. Ele é Arthur Nestrovsky. Muito bem, senhor Arthur Nestrovsky. Como se chega de repente à direção artística de uma orquestra sem ter dirigido nada antes? Não se chega de repente. Ninguém chega num cargo desses de uma hora para outra. Primeiro, no meu caso pessoal, para usar a sua palavra de novo, eu tinha a experiência de editor. Durante quase 20 anos eu trabalhei com editoras, durante 10 anos eu fui diretor da Publifolha. Então, numa empresa de tamanho muito menor do que é a Fundação OSESP, eu tinha alguma experiência do que é dirigir uma equipe, ou trabalhar com um orçamento, ou ter noção do que são as preocupações, né, de manter uma empresa funcionando. De fato, eu nunca havia sido diretor artístico de uma orquestra. Mas ninguém aqui foi diretor artístico de uma orquestra, até porque o cargo não existia. O cargo foi criado. E também é daqueles cargos que é um pouco como o pintor Whistler, inglês. Início, bem comecinho do século XX, ele processou um crítico na Inglaterra. Ele fazia quadros impressionistas, e alguns deles praticamente só branco. É quase que inteiramente branca a tela, com pequenas sugestões, lindos. Um crítico muito conservador inglês fez uma resenha pejorativa, dizendo que qualquer criança podia desenhar aquilo. Ele processou o crítico. E no tribunal, o juiz perguntou a ele: Sr. Whistler, quanto tempo o senhor levou para pintar este quadro? E ele respondeu: All my life, sir. Toda a minha vida. De certa maneira, um cargo desses, aceitar um cargo desse, isso já faz 2 anos, tem algo de loucura. Você só aceita um cargo desse sabendo que tem um componente de um salto na loucura. Mas tem também, acho, ou pelo menos para mim, existia a consciência de que é o tipo do cargo para o qual, de uma forma ou de outra, você se preparou a vida inteira. Tudo o que você fez, de certa forma, se junta naquilo. Mas, pelo que eu sinto, felizmente, você não ficou um burocrata do partido. Eu sei que dirigir a OSESP não deixa de ser um grande momento de loucura. Agora, você estava se referindo à sua loucura ou à loucura da orquestra? As duas coisas. E em vários sentidos. Se você pensar que a OSESP hoje não é só uma orquestra que faz lindos concertos 3, 4 vezes por semana na Sala São Paulo, mas é também uma organização que tem uma programação de música de câmara muito intensa, que recebe, esse ano, nada menos do que 85 mil crianças e adolescentes, em programas específicos para crianças, de educação. Mais de 800 professores da rede pública.
Nós publicamos uma revista todos os meses, fazemos números especiais sobre compositores. Tem um site, mais de 40 mil downloads todos os meses. Temos as transmissões pela TV Cultura, temos as transmissões pela Rádio Cultura, temos uma editora de partituras de autores brasileiros, temos a vocação de participar do debate cultural brasileiro e internacional. Você precisa ter uma pessoa que não é o regente e que está tentando, pelo menos, tomar conta de tudo isso. Os músicos de uma orquestra são pessoas tão autocentradas quanto os atores? Sim e não. A música, por definição, exige uma disciplina diferente do ator. Começa que o músico tem partitura. Quer dizer, existe uma saída de si, que já é da natureza de tocar um instrumento e a cada semana aprender um outro repertório. Então, por um lado, lógico, são músicos, são artistas e são vaidosos. E se preocupam consigo mesmo em primeiro lugar. Por outro lado, tocam numa orquestra, muitas vezes com mais 90 colegas ao lado. Por definição, já é um tipo de músico que está acostumado a tocar em conjunto. E se você pensar que a orquestra, por exemplo, em 2012, programação que já está divulgada, a OSESP, a orquestra principal, vai tocar nada menos do que 35 programas diferentes na Sala São Paulo, toda quinta, sexta e sábado. Quanto tempo de ensaio para cada um? Então, aí que eu ia chegar. O músico, a cada semana, ele precisa chegar pronto na terça-feira de manhã, porque o regente, que está contratado há 1 ano e meio atrás, a gente trabalha com muita antecedência, 2 anos às vezes, chega lá na terça-feira e o músico não pode estar catando nota. Ele tem que estar pronto para tocar, ele tem ensaio terça de manhã e à tarde, quarta de manhã e à tarde, um programa de quase 2 horas de duração e na quinta-feira tem concerto. Você sabe de uma coisa? Eu agora estou velho, estou com quase 79 anos, quase 80, sou ator há 58 anos, não, diretor, sou ator há pouco tempo. Está fingindo mas muito sempre bem. me incomodou essa facilidade do músico. Eu muitas vezes dirigi coisas musicais, tinha o camarada com o violoncelo, ele ensaiou comigo, no dia seguinte tinha um outro, ele não pôde vir, eu toco. É uma loucura isso, na minha cabeça, isso era uma loucura. Hoje eu compreendo que eles têm que saber tudo para tocar, né? Eu, como músico, eu tenho acordado 7h30 da manhã para me manter como violonista. Eu estudo 1 hora antes de ir para a orquestra e estudo à tardinha porque ainda toco um pouco, não quero parar de tocar. É importante para a minha sanidade. Mas eu sempre achei que eu fosse um músico por esforço. Tem gente que tem talento completamente natural. No meu caso, é na base do estudo mesmo. Boa parte, a maioria dos músicos da própria OSESP, que são músicos de altíssimo nível, realmente de um nível de excelência internacional, de distinção, eles estudam 5, 6 horas por dia. Mas alguns mestres são tão loucos quanto alguns diretores de cinema ou de teatro, não? Muito menos. Esse mito do maestro, eu tenho que dizer o seguinte, com a nova geração de maestros, faz tempo que isso aí praticamente não existe. Todo tipo de música, acho que todo tipo de música, a música foi feita por Deus, então todo tipo de música serve para louvar o Senhor e tudo mais. Orquestra? Cara, na verdade eu não conheço, conheço bem pouco. Orquestra é um comparativo bem drástico, né? Não. Porque não me interesso por isso. Orquestra só na TV. Isso tudo foi a loucura de Neschling que conseguiu realizar. A passagem de John Neschling pela OSESP ainda pesa? Muito menos hoje. Primeiro, toda a honra às grandes realizações do maestro Neschling. Nós todos devemos
a reconstrução da USESP, o projeto da Fundação USESP, como ele aconteceu, a Sala São Paulo, isso tudo foi a loucura de Nestlin que conseguiu realizar. Nesse sentido, é claro que pesa. Essa realização, enfim, nós todos somos devedores dela. Agora, Maestro Nestlin tinha uma personalidade muito difícil, a tal ponto que a continuidade do trabalho dele se tornou impossível em determinado momento. As histórias são de todos os tipos, são anteriores à minha vinda. Histórias tem de todo mundo, de todo né? tipo. Palavras de John Nestlin. Eu tenho a impressão de que sou persona não grata. Ele é não grata? Bom, o Maestro Nestlin, isso é tudo anterior à minha chegada e não tem a ver com a minha pessoa. O Maestro Nestlin entrou com um processo contra a Fundação USESP, que ele perdeu em todas as causas, perdeu definitivamente. Então, vamos dizer que a relação dele também com muitos dos músicos e funcionários foi muito conflituosa. Ele jamais foi impedido de vir à Sala São Paulo. Eu acho que ele prefere não ir à sala em função de todas as circunstâncias. USESP 2012. Vamos lá. 35 semanas de programação, 124 concertos, tema música em tempos de guerra e de paz. Algo de novo nisso, Nestrovsky? E você está preparado para o fracasso? Não, nunca. Tem muita coisa de novo. Primeiro, a própria ideia de ter um tema, música em tempos de guerra e de paz, é uma novidade. É uma novidade no USESP e acho que nenhuma outra orquestra brasileira jamais pensou em ter uma temporada inteira com um mote. Mas muitos usaram o Brecht para isso, né? Muitos usaram em outros contextos. E eu tenho que dizer o seguinte, são esses outros contextos que me interessam. O que nós estamos tentando evitar é que a USESP, tudo que a gente faz lá, de maravilhoso, de realmente poderoso, muitas vezes arrojado, corajoso, fique enclausurado, como se fosse, no que muita gente percebe como uma bolha maravilhosa. Nós não somos uma bolha. O que nós mais queremos, o que eu mais quero estimular, é que a produção que se faz dentro da Sala São Paulo converse com o espaço cultural brasileiro e internacional. Que essa divulgação aconteça, as pessoas trabalham às vezes voluntariamente para isso e ainda não acontece. Acontece numa escala muito maior do que já aconteceu, continua crescendo. E o fato de ter um mote desses não é que a programação mudou de uma forma radical, mas o contexto é outro. Faz as pessoas ouvirem o que está sendo tocado num contexto diferente. A música faz parte de tudo. Para que a USESP participe ativamente do debate cultural como você deseja, é preciso que haja ativamente um debate cultural neste país. Bom. Você acha que há? Menos do que já houve. Mas eu não sou nunca derrotista ou apocalíptico, porque você sempre encontra o outro lado. As mídias sociais, a internet, está acontecendo às vezes em outro lugar. Eu acho que o debate cultural nos órgãos tradicionais, a que nós estávamos acostumados, a grande imprensa, caiu muito, não tem dúvida. Então não é achismo, você sabe disso. Eu sei disso. O achismo é chato. Ex-professor universitário, não acha que a universidade perdeu o rumo nas coisas da cultura neste país? Eu acho que a universidade perdeu, muitas universidades perderam o sentido de pertinência, a inserção que já tiveram no debate cultural e que parece ter perdido a mão. Tem gente fazendo trabalho de excelência, óbvio, mas é fora da universidade. A universidade, como instituição, parece não saber como lidar com o que acontece fora de lá. Para flertar com o universo popular, a USESP encomendou a Paulo Bellinati um concerto para 2 violões. Será isso o suficiente para o universo flertado? Vamos lá, não é um flerte, é uma convicção. Primeiro que não é só a peça do Bellinati. Esse ano acabamos de estrear uma espetacular suíte popular brasileira de Edu Lobo, 3 movimentos para a orquestra sinfônica. Encomendamos um concerto para trompete e cordas para o Proveta, que fez uma espécie de história do choro para trompete e cordas.
Christoph Silva, jovem compositor de Belo Horizonte, uma peça para voz e quarteto de cordas. Além do Paulo Bellinati no ano que vem, tem um concertino para acordeão e cordas de Toninho Ferragutti. Por que isso? E para contrabaixo, que eu fiz uma peça chamada Contrabaixo. Você não vai fazer nada para contrabaixo? Mas quem sabe? Tem que fazer. Quem sabe, te aviso. Mas é o seguinte, primeiro, o Brasil tem uma riqueza de música e do que a gente chama de música popular, que inclui um vasto repertório que há muito tempo não é popular no sentido da música pop, não está tocando no rádio. A gente tem uma música instrumental, que é outro nome que se usa, de uma riqueza enorme, reconhecida no mundo inteiro. E o limite entre este repertório e o que a gente chamaria de música de concerto, eu não sei onde está. Eu não tenho classicômetro. O que eu sei é que eu acho este repertório brasileiro extraordinário. E em seus termos, tão forte e tão importante quanto qualquer outra coisa que se produz de música no Brasil. Por que nós deixaríamos de participar disso? E curioso é que está sempre lotada essa tua orquestra. Né? Não é nada curioso, é resultado do que a gente faz. A orquestra está... Sempre está lotada. 1.500 pessoas na quinta, na sexta, no sábado. A gente criou uma série de concertos matinais gratuitos. Tem cambista na porta. Logo que eu cheguei na USESP 2 anos atrás, vieram me dizer, escuta, tem cambista, o concerto era gratuito, tem cambista vendendo o ingresso aí fora. É a decadência total. Eu disse, espera um pouquinho, estão vendendo por quanto? Ele disse, R$5. Eu disse, chama o jornal. Concerto de música clássica com cambista. Maravilha. É uma loucura. Eu gosto. A gente criou também uma série de concertos a preço popular. R$15 e R$7,50. É mais barato que cinema. Na segunda-feira, às 7h30 da noite, um horário diferenciado para as pessoas, antes de voltarem para casa, saindo do trabalho, vão lá assistir um concerto. Lota de gente. Maravilha. Toca ao ar livre, a gente tem plateia de show de rock. 12 mil pessoas na praça em Araraquara. Orquestra só na TV. A mídia valoriza muito o que é fast food, valoriza muito o que está na onda, que está na moda. Então esse tipo de coisa que é mais de uma bagagem cultural, de uma formação, isso é colocado em segundo plano, não tem interesse. Eu sou educadora, eu sou diretora de escola. Então assim, eu sou a favor de qualquer coisa de arte na escola, tudo, é música, é dança, é tudo. A partir de 2012, vai ter música no currículo do ensino fundamental. Como a USESP vai entrar nisso? Número 1, a gente tem já o programa que atende 85 mil, esperamos no ano que vem 90 mil crianças e adolescentes que vêm à sala. Eles recebem material impresso. Nós já estamos trabalhando, pensando na entrada da música no currículo, para que este material impresso cresça de porte, mude um pouco de natureza e possa, quem sabe, se ele ficar tão bom quanto a gente espera, até ser empregado em escolas ao redor do país. A nossa intenção é apresentar esse material para as secretarias como um material produzido com o conhecimento, a competência e o aval da USESP, para que ele seja avaliado e, quem sabe, possa ser distribuído numa escala muito maior do que nós conseguimos. Arthur, dá para você parar de mexer os braços? Eu só olhei para os teus braços. Eu nem escutei você falar. Eu achei que... Para de falar com esses braços. Sempre me disseram que na televisão você tem que mexer. Não, nada. É preciso sempre o nada na televisão. Se não houver ninguém disposto a ganhar uma miséria para ensinar música nas escolas, o que acontece? Este é o grande problema, porque eu não ouvi nenhuma resposta ainda convincente para a pergunta que não quer calar. Música vai entrar no currículo das escolas. Maravilhoso. E onde vai se achar 100 mil professores de música? Você sabe o tamanho da população de alunos? Você tem noção do tamanho? 35 milhões. Como é que você vai dar aula para 35 milhões de um ano para o outro? Aonde você acha professores? Qual livro que você leu você recomendaria a todos e qual não recomendaria a ninguém? A famosa invasão dos ursos da Sicília.
Livro para crianças maravilhoso que eu recomendo para todos. E o que é que você não recomendaria? Mein Kampf, de Adolf Hitler. Mas eu achava interessante isso dele. Melhor não. Melhor não. Você acha, então, bom, como estão a cultura e a educação nesse país? Mal. Traduza o que quer dizer mal. Evidentemente que todos sabemos que as condições nas salas de aula não são as ideais, as condições para os professores não são as ideais, que o nível de alfabetização concreta, pessoas capazes de lerem livros e jornais e entenderem o que leram, é menor do que poderia ser. Não dá para ficar contente. Você nunca se arrependeu de ter abandonado uma carreira de 30 anos como professor? Isso realmente não. E não é que eu tenho más lembranças, eu tenho ótimas lembranças. Mas quando eu resolvi abarcar a música, isso foi uma coisa que aconteceu meio por acaso. Há alguns anos eu tocava com vários músicos que são amigos, tocava em casa. Zé Miguel Wisnik, grande parceiro, Tom Zé, a Zélia Duncan, Nausete, Luiz Tati, era a turma de casa. Jussara Silveira. Lá pelas tantas, a Jussara me chamou para fazer uma participação num show, o Zé Miguel me chamou para o outro. No ano seguinte eu tinha feito 35 shows. No outro ano eu fiz 40 e tantos e eu disse, bom, ou é agora ou nunca. Perfeito. E isso, a universidade foi um período maravilhoso, mas eu acho que o que aconteceu depois foi, para mim, um crescimento pessoal imenso. Como é que você gostaria de morrer? Prefiro não morrer por enquanto. Mas vai. Ou fazendo música ou dormindo. Vai ficar no hospital assim, com aquele negócio de dar. Ao morrer, você espera encontrar algo mais que o imenso e silencioso nada? Depois de morrer, não estou mais esperando coisa nenhuma, já não sou mais eu. Quem mais fez mal ao mundo? As religiões, os bancos, o poder, quem? Bom, as religiões, infelizmente, têm uma boa dose, né, de comprometimento nessa escala invertida de valores. Agora, quem mais faz mal aos homens são os homens. Digamos que haja reencarnação. Como e onde você gostaria de viver? Viver pode ser no Brasil, está ótimo. Agora, eu gostaria de ser um músico maior e melhor do que eu sou. Estaria muito feliz. Como eu disse, tem músicos que têm uma facilidade natural e eu queria uma vez nascer com essa facilidade. É invejável, né? Arthur Nestrovsky. O que é a vida? A vida somos nós e o que a gente faz de nós mesmos. E estar na condição que eu estou de poder dirigir projetos que têm essa ressonância e essa importância, com o privilégio que é hoje dirigir uma instituição como a USESP no Brasil, no meio da Cracolândia, isso exige também uma dose, eu acho, muito grande, no final das contas, que eu preciso me lembrar todos os dias de idealismo, de acreditar que esse trabalho tem importância. E tem importância para além de cada um de nós. Ele realmente representa muito para muitas pessoas. Isso é a vida. Isso é a vida. Então, digamos o seguinte, digamos que em um determinado momento na sua vida, você quis falar algumas coisas e não deixaram. Ou você não quis falar na hora, ou aconteceu alguma coisa errada e você não falou. Essa televisão e esse programa é o programa de maior liberdade que tem a televisão brasileira, a televisão pública. Como todas as televisões públicas deveriam ter essa liberdade. Como todas as televisões deveriam ter liberdade, não é? Essa palavra tão machucada. Então eu queria que você olhasse para aquela câmera e você falasse tudo que você gostaria de falar um dia que você não conseguiu. O que eu diria é o seguinte, isso tudo que eu falei nesse programa, acreditar no Brasil, ter ideais, acreditar que a vida pode ter valor, isso que pode parecer ingênuo, ou que para algumas pessoas poderia parecer cinismo, isso é verdade. Eu gostaria que as pessoas que não têm a grandeza de acreditar nessas coisas, pudessem, uma vez que seja, acreditar em alguém que acredita nisso. Tá bom, daqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Não tem fotógrafo, se tivesse,
e não sairia nunca nos jornais, a não ser que você morresse ou eu morresse. Agora, a sua frase final foi nitidamente do Boldrin, né? Pessoas pensam que os cientistas existem para instruí-las e que os artistas, os poetas, os escritores, os músicos, os dramaturgos existem só para lhes dar prazer. Não ocorre às pessoas que também os artistas têm muita coisa a lhes ensinar. Da